Olá, tudo bem? Sou Fernando Malheiros, líder raiz. No vídeo de hoje vamos falar como definir um propósito para o seu projeto. Segue o plano! Como definir um propósito para o seu projeto? Antes de responder essa pergunta, lembrar você de dar um like, dislike, deixar seu comentário, para que a gente tenha assertividade em te entregar esse conteúdo. Como definir um propósito para o seu projeto? Muito boas perguntas, isso veio das redes para nós e eu estou aqui respondendo no canal do YouTube. Muito legal isso, e a ideia é definir um propósito. Primeiro, você precisa conhecer muito bem o assunto do seu projeto. Eu vejo isso várias vezes. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: Fernando, eu tô com uma ideia muito legal, eu vou fazer um negócio para facilitar as coisas a rodar, eu vou fazer a roda. Eu falo, ô amigão, a roda já existe. Percebe a ideia? Não é uma ideia brilhante que é um propósito. Não é uma ideia, outra palavra que eu ouço muito. Não, vou fazer aqui, mas é diferente. O diferente também não é um propósito. Um propósito é algo que as pessoas consigam entender, e quando elas entendem, isso gera um sentido que vem de sentir, e ao sentir, a pessoa sente interesse, sente vontade de se lançar lá para dentro disso que você falou. Então isso que é um propósito de um projeto. Então, para se construir isso, é preciso conhecer muito bem do que você faz, estudar aquilo que que é o seu projeto, o assunto do seu projeto. E depois que você estudar o assunto do seu projeto, você precisa estudar o mercado. Então vamos lá. Primeiro passo, estude um assunto seu. Então vamos imaginar assim, eu quero criar um canal para falar de investimento. Um canal no YouTube para falar de investimento. Então vá lá estudar investimento. Estudar o que é investimento, o que as pessoas falam sobre investimento, o quanto você sabe sobre investimento, que tipo de investimento existe, o que é banco, o que é instituição financeira, o que é operadora de crédito, etc. Quando você estudar tudo isso, você vai começar a entender esse contexto. Quando você entender esse contexto, você fala assim, nossa, que legal, eu consigo falar dessa e dessa linha. Quando você definir essas linhas suas, você vai partir para o segundo passo. O que as pessoas gostam ou querem ouvir sobre isso? Então você precisa estudar isso também. O que as pessoas gostam e querem ouvir sobre isso? E o que isso tem de espaço para eu falar? Já tem gente muito boa falando disso. Elas falam em que linha e como eu posso fazer. Então, uma vez que você estudou o seu projeto, depois estudou o mercado, aí sim, você consegue ir lá e criar essa linha que você acredita, que você conhece, que você tem competência de fazer, capacidade para fazer. E aí você começa então a desenhar uma forma de contar isso para as pessoas. Seja um esquema, seja uma frase, seja um texto, seja um vídeo no YouTube, seja um diagrama, seja uma linguagem de sinais, seja por pergunta, seja por camiseta, por marca, enfim. E contar isso às pessoas, construindo essa coerência. E aí dessa coerência você paga o preço, construa sua autonomia, para que você consiga manter aquela linha de raciocínio. E tenha a disponibilidade de contar e treinar as pessoas para que elas compreendam o que você propôs. Você vai ver que ao longo do tempo as pessoas vão começar a seguir essa coerência nesse projeto. Nós falamos mais sobre isso quando estudamos a ferramenta Coerência, Autonomia e Disponibilidade, que é a ferramenta de liderança do líder raiz, uma postura possível de ser treinada. Se inscreva no canal, acione o sininho e fique por dentro do que está acontecendo e de mais informações que estão chegando por aí. Segue o plano!